vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Pensando Especial. Nesse caso aqui, um Pensando Especial relacionado à Semana da Consciência Negra. Então nós resolvemos trazer um nome muito importante aí para os direitos civis afro-americanos, também para os negros. É uma referência aí que nós sempre temos, que nós procuramos, estudamos. Eu procurei conhecer um pouco. Até a gente fala que não tem muito material sobre ele, como você viu no vídeo. Então, neste nosso primeiro aqui é Malcolm X. Malcolm X, ele foi um dos maiores ativistas pela luta dos afro-americanos, né, dos direitos civis. Ele atuou ativamente durante muitos anos numa organização conhecida como a Nação do Islã. Isso a gente está falando de Estados Unidos, anos 50, 60, nessa faixa aí de tempo. Né? Ele era conhecido como Malcolm X, mas o seu nome de batismo era Malcolm Little. Né? E ele atuou muito, ele era muito engajado nessa luta dos direitos da comunidade afro-americana durante boa parte aí dos anos 1950, 1960. Ele pertenceu àquela organização chamada Nação do Islã. Durante muito tempo ele foi ativo. Claro, teve um final um pouco trágico e a gente vai falar um pouco disso. Então a ideia hoje é trazer um pouco sobre Malcolm X. Enfatizar de novo a importância que tem a Semana da Consciência Negra. Nessa nossa Semana da Consciência Negra nós teremos 3 vídeos. Então hoje nós iremos falar sobre Malcolm X. Amanhã nós iremos trazer aí um vídeo sobre navios negreiros. E depois a gente vai estar falando ainda sobre Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, vou deixar então a curiosidade aí, mas você pode até pesquisar se já surgiu essa curiosidade, quem for Nilo Peçanha. Tudo isso relacionado à Semana da Consciência Negra. Então nós trouxemos 3 vídeos, 3 temas, que eu espero que vocês gostem, que sirva aí para conhecimento, para aguçar o conhecimento, para aguçar aí um pouco daquilo que a gente sempre procura, né? Trazer a informação, e que a informação sirva para quê? Para você construir coisas cada vez melhor. Se servir apenas para que você tenha informação que aguce aí a sua curiosidade, eu não refleti, não procurei mais, mas se você ouviu, assistiu, ouviu, se você se interessou, já é bacana. Se você compartilhar, já é bacana. Então vale muito a pena esse momento aqui referente à Semana da Consciência Negra. Então eu te convido aí para a gente assistir esse vídeo. É um pouco longo, mas vale muito a pena falar um pouco sobre mais esse negro que fez história, que chama muita atenção por toda a sua força, por todo o seu trabalho, por todo o seu empenho, por tudo aquilo que ele conseguiu no seu momento, na sua época, mas principalmente pela luta, pela resistência de Malcolm X. Malcolm X. Malcolm X, ele nasceu em Omaha, em Nebraska, no dia 19 de maio de 1925. E o seu nome de registro era Malcolm Little. Era assim que ele foi registrado. Foi o quarto filho, ele era o quarto filho de 6, do total de 6, que o pai dele era conhecido por Earl Little, e a sua mãe Louise Little tiveram ao longo de suas vidas. O pai de Malcolm, ele era um ativista muito atuante, né, no movimento dos direitos dos afro-americanos e pertencia à Universidade Negro Improvement Association, que era conhecida como Associação Universal pelo Progresso de Negros, ou dos Negros, era assim que era conhecida. A família de Malcolm, ela sofreu muito com a perseguição da KKK, que era conhecida como a Ku Klux Klan, em razão do ativismo do pai dele. Essa perseguição, ela forçou a família dele, do Malcolm, a se mudar 2 vezes de cidade. Além disso, em 1929, a casa de Malcolm, a casa de Malcolm e toda a sua família, onde eles moravam, ela foi incendiada, sem que os bombeiros eles fizessem nada para impedir o incêndio. Também, no fim já, no fim não, né, mas ainda no curso da vida do pai e não do Malcolm, né, do pai que era Earl Little, ele acabou sendo assassinado por supremacistas brancos em 1931, na cidade de Lansing, no Michigan. A morte de Earl,
deixou a sua família com uma situação bem complicada mesmo. Principalmente por quê? Porque a seguradora ela se recusou a pagar o seguro de vida do Earl. Não quis pagar nada, não pagou nada para sua esposa Lois Little, alegando que o Earl ele havia se suicidado. Porém, a mãe do Malcolm, ela nunca se recuperou da morte do seu esposo. E ela acabou sendo encaminhada para uma clínica psiquiátrica, onde ela permaneceu por, pasmem, 26 anos. Malcolm e seus irmãos eles foram encaminhados para uma casa de adoção na cidade de Lansing. Nessa época, Malcolm tinha 13 anos quando ele foi morar na casa de adoção. Durante o período que ele esteve nessa casa de adoção, ele destacou-se nos estudos, sendo considerado muitas vezes um ótimo aluno. Porém, uma experiência na escola desanimou muito Malcolm dos estudos. Em determinado dia, um professor afirmou a Malcolm que ele deveria ser realista e escolher a carreira de carpinteiro, em vez de almejar ser um advogado. Em 1941, Malcolm ele mudou-se para Lansing, né? Ou seja, ele mudou-se de Lansing para Boston, o local onde ele passou a residir com a sua irmã. A irmã dele era Ella Little Collins. Em Boston, Malcolm começou a trabalhar como engraxate e a partir de algumas amizades ele conheceu a boemia e passou a consumir bebidas alcoólicas e também a fazer o uso de drogas. Após se mudar para Nova York, Malcolm passou a praticar alguns pequenos furtos até que em um deles ele foi capturado pela polícia. Em 1946, ele foi sentenciado a 10 anos de prisão. Em boa parte desse período que ele esteve preso em uma prisão em Norfolk, no Massachusetts, nesse período ele acabou, né, o Malcolm, ele passou a receber visitas constantes do seu irmão, seu outro irmão dele, Reginald Little. O seu irmão apresentou-lhe então a Nação do Islã. Isso mesmo, que era uma organização que defendia os direitos afro-americanos e a formação de uma comunidade de negros separada dos brancos. É tão radical quanto os brancos do momento. Esse grupo era liderado por Elijah Muhammad, muito conhecido também. Em 1953, o Malcolm ele converteu-se ao Islã e aderiu ao grupo Nação do Islã. Pela sua entrada no grupo, o seu sobrenome Little foi abandonado e substituído por um X, ou com a pronúncia Wax. Né? O Malcolm afirmava que isso aconteceu porque seu sobrenome havia sido dado à sua família no período da escravidão, e por isso esse sobrenome deveria ser abandonado. Quando ele saiu da prisão, o Malcolm X ele passou a atuar ativamente pela nação do Islã, sendo nomeado ministro de um templo do grupo no Harlem, que é um bairro de Nova York. Mais do que isso, Malcolm ele tornou-se um jornalista e passou a escrever constantemente artigos que defendiam a emancipação da sociedade afro-americana, principalmente no jornal que era veiculado pela Nação do Islã. A partir do ano de 1959, a figura de Malcolm X ganhou notoriedade em todos os Estados Unidos. E, principalmente a partir de um documentário produzido sobre movimentos de nacionalismo negro. Dessa forma, as visões do Malcolm X como membro da Nação do Islã tornaram-se conhecidas. Em geral, Malcolm ele defendia a resistência dos negros por qualquer meio necessário, inclusive a violência em caso de autodefesa. Então ele era ao contrário de alguns outros pacifistas dos movimentos negros, muito ao contrário. O discurso do Malcolm X contra os brancos era ácido e gerou incômodo nos Estados Unidos. Os brancos temiam que as declarações de Malcolm X incentivassem revoltas em massas organizadas pelos afro-americanos. O temor concentrava-se principalmente porque Malcolm
Ele argumentava que, se fosse necessário, a violência deveria ser utilizada para alcançar a melhoria na vida dos negros. Era muito forte, era muito ácido, mas era assim que aconteciam os discursos do Malcolm X. Malcolm era conhecido como um palestrante com excelente oratória. Também ele teve grande responsabilidade no crescimento exponencial que a nação do Islã ou melhor, que ela teve naquele período. Só que a defesa da utilização da violência, ela gerava críticas, isso mesmo no miolo ali dentro do próprio movimento, sobretudo daqueles que defendiam a utilização de métodos não violentos, como por exemplo Martin Luther King Jr., que é outro que nós já citamos aqui no canal, já falamos dele, da importância do Luther King aqui. A partir de 1960, Malcolm X ele entrou em choque com a liderança da nação do Islã. Por quê? Os desentendimentos eles aconteceram por causa de críticas que o Malcolm X fez, sobre ações inapropriadas cometidas por Elijah Muhammad, que era o líder da nação do Islã, e também pela má repercussão de declarações realizadas por Malcolm X após o assassinato do presidente americano John F. Kennedy. Quando morreu John Kennedy, ele fez, para variar, aquelas declarações ácidas e fortes. E isso ocasionou um desencontro, não um desencontro de informações, mas uma falta de harmonia tremenda ali onde ele estava inserido. Após os desentendimentos de Malcolm X com a liderança da nação do Islã, fizeram com que ele viesse a abandonar o grupo no ano de 1964. Dessa forma, Malcolm X ele fundou a sua própria organização religiosa, que foi chamada de Muslim Mosque Inc., que era a Associação da Mesquita Muçulmana. Era assim que era conhecida, então, a organização dele. Essa organização atraiu muitos dos membros que haviam se filiado à nação do Islã. Em 1964, Malcolm X iniciou uma jornada religiosa na qual ele peregrinou para a cidade sagrada do Islã, que é Meca, na Arábia Saudita. Durante essa viagem, Malcolm X ele adotou um novo nome, El-Hajj Malik El-Shabazz. Era assim que ele era conhecido, ou que ele ficou conhecido. E também, nesse momento, ele viajou pelo continente africano e fundou uma organização pan-africana, não religiosa, que defendia os direitos humanos para todos os descendentes africanos. Muito importante. Após essas viagens, Malcolm X retornou aos Estados Unidos da América com algumas mudanças na sua ideologia. Passou, dessa forma, a defender posturas menos radicais e parou de advogar pelo uso da violência, no caso de obtenção dos direitos sociais para os afro-americanos. No entanto, a nova fase do Malcolm X ela não teve uma longa duração. Por quê? Porque durante uma palestra no Harlem, em Nova York também, no dia 21 de fevereiro de 1965, Malcolm X acabou sendo alvejado, baleado com mais de 10 tiros. Os assassinos de Malcolm X supostamente eram os membros da nação do Islã, que haviam se tornado seus inimigos após os desentendimentos que o Malcolm X teve com Elijah Muhammad. Encerrava-se dessa forma trágica, a trajetória de um dos maiores nomes da luta dos afro-americanos pelos direitos civis nos Estados Unidos da América. Como eu citei lá no começo, não tem muito material quando a gente fala, tem muito material de revista, de livro, não. Mas tem alguma coisa aí na internet. Tem também um filme que eu considero um filme muito bacana, muito interessante. É um filme que eu já achei na plataforma da Amazon Prime. O Denzel Washington vive o papel do Malcolm X. É um filme muito interessante, vale muito a pena assistir. É um filme longo, mas ele é muito, muito bacana, muito interessante. Claro, quando a gente fala bacana, é bacana com relação à informação, ao relato histórico, ao que o cinema está fazendo com a história
desta pessoa, né? Claro, a história não é tão bacana, a gente tem cenas bem fortes como o assassinato ali do pai dele, do Will Little, mas é muito interessante, é para a gente procurar o conhecimento e quando escutei falar do nome, eu sei quem é. Isso é muito importante aí, porque a memória ela não pode ser, a memória desses grandes ícones, essas pessoas que fizeram coisas importantes, ela não pode nunca se apagar, ela não pode nunca morrer. E claro, eu espero que tenha sido importante mais esse vídeo, espero que essa semana seja importante, são só 3 vídeos, mas que seja importante que a gente nunca deixe de lembrar, que a gente nunca deixe de falar, que a gente nunca deixe de lutar, principalmente lutar pelos nossos direitos e lembrar de todas essas pessoas que tiveram importância, todas essas pessoas que, muito do que a gente conseguiu construir, o que a gente tem hoje, também é baseado na luta que vem lá de trás dos mártires aí. Mártires, talvez seja, não sei se seja bem esta palavra mártires, mas desses guerreiros aí que conseguiram aí lutar, que se posicionaram, que lutaram, que não se curvaram perante aí muita coisa desigual na sociedade, seja em qualquer parte do globo, ok? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Te convido a participar então do nosso canal aqui, se inscrevendo, compartilhando, deixando joinha. Te convido ainda a assistir os próximos 2 vídeos e, claro, o restante do que o Pensando trouxer. Nessa semana, mais 2 vídeos, além desse, e eu espero que vocês gostem. Ok? Eu agradeço de novo a atenção, agradeço o carinho de todos que têm acompanhado, que viram esse vídeo todo. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.